o Senado deliberasse sobre se liberava ou não a Aécio Neves, e o Senado liberou, usando o mesmo argumento e o mesmo item da Constituição, ou seja, os artigos 53 da Constituição Federal e 59 da Constituição Estadual. Os deputados estaduais deliberaram por unanimidade por revogar a prisão de Gilmar Fabris. E agora eles vão comunicar essa decisão à Justiça. Agora resta saber como é que vai se dar essa soltura. Mas a Assembleia Legislativa, na minha opinião, eu não vou entrar no mérito de revogar ou não. Podia confirmar ou podia revogar. Revogou. Na minha opinião, tinha que ter votado. Tinha que ter votado porque o Supremo autorizou o Senado a votar. Então, qual que é a diferença entre essas medidas cautelares impostas a um senador e imposto a qualquer membro de casa legislativa no país inteiro? Entendo que isso atinge também até as câmaras de vereadores. Se estiver isso proposto na lei orgânica municipal, como está na Constituição Estadual, os deputados fizeram bem em exercitarem a autonomia que lhes foi conferida pelo Supremo Tribunal Federal. Com a decisão do tribunal, quem que vai expedir o alvará de soltura? Esse que é o problema. Lá em Brasília, o Supremo Tribunal Federal decidiu antes do Senado decidir. A única diferença de Mato Grosso com Brasília é que Mato Grosso decidiu depois que o Supremo decidiu, mas sem uma decisão específica para o caso de Gilmar Fabris. Mas ainda assim, eu reputo que seria uma grande pusilanimidade se a Assembleia Legislativa insistisse em não votar a questão de Gilmar Fabris. Por desatenção, inclusive, porque eu entrei às 6h15 da manhã no programa Notícia de Frente e acabei comentando que a Assembleia deveria votar, quando ela já tinha votado. Então fiz críticas até a Assembleia por não votar. Críticas, aliás, que foram inicialmente feitas aqui nesse programa pelo advogado criminalista Eduardo Maon, que fez questão de esclarecer, inclusive, que não era advogado de Gilmar Fabris. Pelo menos agora tem uma situação concreta a ser deliberada. E quem deve dar a palavra final sobre isso é o Supremo Tribunal Federal. E deve dar a palavra final de forma razoavelmente urgente. Mas eu volto a apenas indagar como é que será emitido o alvará de soltura. Porque a informação, inclusive, é que esse alvará só será emitido após a análise do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Provavelmente, então, estão esperando a emissão do alvará de soltura do Supremo Tribunal Federal. Mas foi indiscutivelmente uma reafirmação das prerrogativas do deputado. Veja bem que eu não sou favorável às prerrogativas dos deputados. Mas se elas existem, e se existem para Brasília, devem também existir para Mato Grosso. Eu sou a favor da revogação de tudo quanto é prerrogativa de foro por prerrogativa de função. E acredito, inclusive, de que essa situação precisa ser modificada no Legislativo brasileiro. E é preciso que as pessoas, eu fui constituinte de 86, 88, é preciso que as pessoas, inclusive, entendam o processo legislativo. A Constituição de 86 a 88
ela foi escrita ainda em plena vigência da ditadura militar brasileira. Era presidente o senhor José Sarney. Nós já havíamos conseguido a vitória no colégio eleitoral para Tancredo Neves. Sarney assume o mandato, mas havia um receio da volta da ditadura militar. E os que acompanham a história do Brasil sabem que a ditadura militar havia mandado prender muitos parlamentares injustamente. Democratas, grandes brasileiros tiveram que sair do Brasil para morar fora, para não serem presos. Casos de Leonel Brizola, de Miguel Arraes e de outros, José Serra e outros tantos brasileiros ilustres que já contribuíram com a nação. Então, o espírito do Constituinte era colocar a impossibilidade de prisão de parlamentar exatamente porque havíamos saído de uma época da ditadura. Hoje não. Hoje nós temos uma democracia consolidada. Hoje, essa previsão constitucional não é mais necessária, razão pela qual acho que ela deve ser extinta. Mas enquanto ela existe, a Assembleia Legislativa, na minha opinião, fez muito bem em decidir, em não se omitir, em não se acovardar, em deixar claro qual que é o seu posicionamento na defesa da autonomia dos senhores parlamentares.